Fala, minha gente, tudo certo? Vamos conversar aqui um pouquinho sobre solubilidade de compostos. Bom, primeira coisa, quando a gente fala de solubilidade, a gente fala de coisas miscíveis. E tem uma regrinha geral que diz que semelhante dissolve semelhante. O que é isso, Pink? Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Isso aqui é o geralzão, tá? Então, nesse caso, ó, água e gasolina formam uma mistura homogênea? Elas são miscíveis? Como que eu vejo isso? Primeira coisa, eu tenho que me lembrar que a fórmula da água é H2O, né? Por favor. E a fórmula da gasolina, a gente nem precisa se preocupar tanto. Por quê? Eu tenho que lembrar apenas que a gasolina é um derivado, é uma fração do petróleo, que é um hidrocarboneto. Então, a gasolina, ela vai ser um hidrocarboneto. O que é isso, Pink? Hidrocarboneto. São compostos formados apenas por átomos de carbono e hidrogênio. Por que isso é importante? Porque todo hidrocarboneto é apolar. E a água, por apresentar uma geometria angular, ela vai ser uma molécula polar. Então, eu tenho aqui polaridades distintas dessas duas substâncias. Então, essas duas substâncias, elas não são miscíveis, por isso não formam misturas homogêneas, tá? Em nenhuma proporção, porque elas apresentam características ou polaridades diferentes. Belezinha? Então, a água vai dissolver compostos polares e a gasolina vai dissolver compostos apolares. Fechou? Entretanto, contudo, porém, ó, vamos lá. Alguns compostos orgânicos, ou boa parte dos compostos orgânicos, têm características anfifílicas. O que é isso, Pink? Essas características anfifílicas interferem na solubilidade em lipídios e em água. Lipídios são gorduras, óleos, tá? Compostos apolares. E aí, ó, característica geral, eu tenho em moléculas anfifílicas um pedaço polar e um pedaço apolar, na mesma estrutura, tá? Aqui, um exemplo clássico, né? Posso pensar isso aqui como um sabão, tá? Aqui eu vou ter a cadeia carbônica, essa aqui é uma cadeia carbônica apolar, tá? Então, uma cadeia carbônica ou hidrocarbônica. E aqui uma parte polar, que pode ter íon, que pode ser carbono e oxigênio. Então, aqui eu tenho uma cabeça polar. Então, a gente chama aqui de cabeça e aqui corpo, tá? Parte polar hidrofílica, parte apolar lipofílica. Tá? Esse pedaço tem afinidade por moléculas lipídicas ou apolares e essa cabeça tem afinidade por moléculas polares. Fechou? Bom, continuando a brincadeira aqui, ó, eu tenho dois compostos carbônicos aqui. Qual é essa mesma característica? Ó, uma parte polar, que é a hidroxila, e uma parte apolar, que são os carbonos e os hidrogênios aqui. Das duas histórias aqui, tá? Bom, nesse caso eu estou comparando compostos que apresentam a mesma quantidade de OH, se você percebeu, um OH aqui, um OH aqui. Então eu tenho cadeias diferentes com a mesma quantidade de OH, que a gente chama de hidroxila, tá? Bom, quanto maior for a parte hidrofóbica, o que é hidrofóbica, Pink? Hidrofóbica eu posso também chamar de lipofílica ou apolar. Apolar. Então, quanto maior for a parte apolar, menor a solubilidade em solventes polares ou em água. Olha só, parte hidrofóbica, tá? Ou lipofílica, 2 carboninhos, totalmente solúvel em água. Isso aqui é o etanol, tá? Agora, essa estrutura aqui, ó, tem muito mais carbono e hidrogênio. Ela é muito mais apolar do que a de cima.
por isso é praticamente insolúvel em água. Então, quanto maior for a cadeia carbônica, para a mesma quantidade de partes polares, menor a solubilidade em água. E a gente pode dizer que é maior a solubilidade em óleo. Fechou? Continuando aqui, ó, duas vitaminas, uma vitamina hidrossolúvel, que é o caso da vitamina C, e uma lipossolúvel, que é o caso da vitamina A. Mas, ó, percebo que nas duas eu tenho parte polar, ó. Isso aqui é uma parte polar. Só que olha quantos pedaços polares eu tenho. Olha só aqui. Então, eu tenho aqui muito mais partes polares. Por isso que a vitamina C, ela é hidrossolúvel. Já a vitamina A tem parte polar? Tem. Mas a parte apolar dela, olha quanta parte apolar. Olha o tamanho da cadeia apolar. Ou cadeia lipofílica. Muito grande. Por isso que nós dizemos que essa estrutura aqui é de uma vitamina lipossolúvel. Tranquilo, gente? Moçada, espero ter ajudado. Galera, abraço!